Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo retomou hoje o julgamento de um recurso de 2 empresários de Santa Catarina que foram denunciados por não terem recolhido o ICMS entre 2008 e 2010. O plenário analisou se esse não recolhimento pode ser considerado crime. Você vai ver também. 10 anos do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Você vai ver o que o Conselho Nacional de Justiça tem feito para melhorar o sistema prisional. Precisamos ter a clareza, contudo, de que o desafio para frente ainda é enorme. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de Adriana Almeida, condenada por encomendar a morte do marido, ganhador da Mega Sena em 2007. Conheça as regras para embarque de crianças e adolescentes. E ainda, nas compras de Natal, o consumidor deve ficar atento à política de troca das lojas. O plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu hoje se é possível punir criminalmente quem deixa de recolher o ICMS. A repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. E é exatamente isso. Hoje foi, então, o segundo dia dedicado a analisar essa questão. Lembrando que esse recurso, ele começou a ser julgado na sessão de ontem à tarde. Ontem tivemos o voto de 3 ministros e hoje mais 6 ministros votaram. E a gente já pode dizer aí que o placar indica uma maioria aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, apontando que quando não há aí o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e esse ICMS ele foi declarado pelo contribuinte e houve aí uma forma dolosa, ou seja, uma intenção de não recolher esse tributo, pode sim haver a abertura aí de uma ação penal e aí os contribuintes, que geralmente são empresários aí do ramo, eles podem sim responder a essa ação penal e após toda a análise, isso deve ser comprovado que houve aí essa intenção. Bom, essa comprovação, essa denúncia, no caso, se for do Ministério Público, caberá então a ele fazer toda essa comprovação. Bom, esse caso, como você disse, tem a ver com 2 empresários de Santa Catarina que eles foram denunciados pelo Ministério Público. Uma ação penal chegou a ser aberta lá no estado, ela neste momento está aí parada, esperando o resultado deste julgamento e a gente indicando aí esses 6 votos dos ministros, essa ação penal, no caso desses contribuintes, vai voltar lá para o estado de Santa Catarina para poder dar seguimento. Caso esses votos prevaleçam, a gente tem que aguardar, porque esse julgamento ele não foi finalizado hoje. Mas então vamos acompanhar na reportagem como foi a sessão de hoje. O ministro Luiz Fux deu o 3º voto a favor de criminalizar condutas de contribuintes que não recolhem o ICMS. Para ele, a sonegação é igual ou pior que a corrupção. Aqui o perigo é da indiferença, porque está introjetada na cultura do povo essa possibilidade de sonegar como se isso não fosse tão grave quanto a corrupção. Aliás, foi, inclusive, uma avaliação do legislador, porque as penas são completamente diferentes. As penas para a corrupção de 2 a 12, as penas para a sonegação aqui de 6 meses a 1 ano. Então, realmente, é uma coisa cultural que precisa ser introjetada na nossa sociedade, na medida em que o Brasil tem tudo para crescer, mas precisa de fundos para esse fim. Também votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. A conduta incriminada, a meu ver, ao menos, supera a faceta do inadimplemento fiscal, porquanto se deixa de recolher aos cofres públicos valor referente à capacidade contributiva de terceiro. A cobrança do ICMS do consumidor final e a posterior omissão de recolhimento dos valores cobrados aos cofres públicos pelo sujeito passivo da obrigação tributária implica, efetivamente, no meu modo de entender, a apropriação de valores de terceiros. Não há, neste caso, nada que possa ser considerado como indevido ou ilegal ou que configure constrangimento. Já o ministro Ricardo Lewandowski votou com a divergência. O ministro entende que o contribuinte tem apenas uma dívida com o fisco e que ela não pode ser cobrada por meio de uma ação penal.
Aqueles que já se submeteram a uma execução fiscal sabem o quanto este procedimento é um procedimento realmente expedito e de difícil defesa, tendo em conta esse instrumental muito eficaz que a Fazenda tem para cobrar os seus débitos. Bom, e depois, então, do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que votou o ministro Marco Aurélio, ele também seguiu a divergência. O ministro disse que o Supremo ele não admite aí que haja prisão, que haja, inclusive, ação penal quando há relacionada a uma dívida. Ele também considera que, neste caso, há um inadimplemento e não um crime, por isso ele votou contra criminalizar essas condutas. Bom, aí o ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele decidiu pedir vista e disse que trará o caso na sessão da quarta-feira da semana que vem. Bom, e um outro caso que também vai voltar na sessão da semana que vem, que hoje tivemos apenas as sustentações orais, é um caso aí que trata sobre as audiências de custódia e tem a ver aí como a grande questão deste caso é saber se as audiências de custódia devem ser realizadas apenas em prisões em flagrantes ou se elas podem aí também ser estendidas, por exemplo, a prisões cautelares. Esse caso também está previsto para a semana que vem e a gente então volta com você, William. Carla, obrigado. Terminou hoje em Brasília o 4º Encontro Nacional de Precatórios. O evento reuniu a comunidade jurídica, gestores desses recursos em tribunais e representantes fazendários, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, além de entidades de credores. O encontro discutiu o pagamento das dívidas públicas geradas por decisões judiciais, ou seja, os chamados precatórios. No caso de estados e municípios, são quase 140 bilhões de reais. Por causa desse valor tão alto, o pagamento entrou em regime especial em 2010 e, assim, pôde ser parcelado. O regime vai até 2024, mas precisou de ajustes porque o trecho da Constituição que trata do assunto sofreu mudanças recentemente. Por isso, o CNJ decidiu rediscutir e alterar a Resolução 115 de 2010, que regula o pagamento. Definimos, dentro de um critério, o que seria, de fato, o fluxo que desse mais celeridade, que garantisse mais efetividade e que abreviasse a angústia dos credores que estão à espera de receber os seus créditos para os precatórios. Por isso que ela é uma resolução importante, que ela é uma resolução amadurecida pela experiência e produto de um debate coletivo de todos os atores que lidam com os precatórios. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido de Adriana Almeida, viúva do ganhador da Mega Sena em 2007, René Sena. Ela foi condenada à prisão por encomendar a morte do marido. Adriana esperava ser beneficiada pelo novo entendimento do Supremo sobre a prisão após segunda instância. Mas, de acordo com o ministro, a mudança não vale para quem está preso preventivamente, como é o caso de Adriana. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação dos mandatos da prefeita de Italva, no Rio de Janeiro, Margarete Rodrigues, e do vice-prefeito Bruno Silva, por compra de votos nas eleições de 2016. Os ministros determinaram a execução imediata da decisão, assim que seja publicado o acordo com a comunicação ao TRE para que providencie novas eleições para os cargos no município. O plenário ainda revogou a medida de tutela que mantinha a prefeita e o vice no cargo até o exame do recurso pela Corte Eleitoral. E a seguir, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ completa 10 anos. A justiça é quando todos são atendidos igualmente, né? A terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu 13 mandados de prisão preventiva na Operação Seguro para desarticular uma associação criminosa que fraudava o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A quadrilha inseria dados falsos de emprego por meio do sistema e conectividade social e, em seguida, formalizava a dispensa do empregado fictício, gerando o direito de receber o seguro-desemprego. O prejuízo estimado supera R$1 milhão. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o DMF, completou 10 anos. Coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, o DMF busca melhorar o sistema prisional em todo o país. Nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal fez uma solenidade para lembrar uma década de criação do departamento.
Foi com a criação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário que o Poder Judiciário implantou medidas para melhorar a execução penal e a ressocialização de milhares de presos em todo o país. Ações como as audiências de custódia, em que os presos devem ser ouvidos por um juiz em até 24 horas após a prisão. Os multirões carcerários, que buscam dar celeridade e eficiência ao julgamento de processos. E a implantação de sistemas eletrônicos que contêm as informações sobre os presos. Um dos exemplos é o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que exibe em tempo real a situação de cada detento. O judiciário não pode ser partícipe de um sistema prisional em que a superlotação é a regra, no qual a oferta de educação e trabalho ainda é irrisória, em que as pessoas estão privadas de liberdade, também estão privadas de condições humanas adequadas e necessárias. O preso, todos nós sabemos, continua sendo um cidadão, continua sendo uma pessoa dotada de todos os seus direitos, salvo temporariamente privado daquele direito fundamental que é o direito à liberdade. Estas foram ações desenvolvidas em 10 anos. A partir de agora se inicia uma nova fase, marcada por 2 lançamentos. Um deles é o Escritório Social Virtual, que vai permitir a presos em progressão de regime, aqueles que estão voltando ao convívio em sociedade, uma oportunidade de trabalho. A estimativa é de que pelo menos 300 mil pessoas sejam beneficiadas. Além da implantação de melhorias no sistema penitenciário, o evento também marcou o lançamento de um selo, em comemoração aos 10 anos do departamento, e a apresentação de parte de um documentário feito pela TV Justiça sobre as atividades feitas pelo departamento que mudaram a vida dos cidadãos. Neste aniversário de 10 anos do DMF, a partir do acúmulo de tanto conhecimento e do respectivo amadurecimento institucional, podemos dizer que o Conselho Nacional de Justiça assumiu o papel protagonista e promissor ao promover políticas públicas judiciárias para o sistema prisional e para o sistema socioeducativo. Nesse cenário, é sinalizar que o CNJ tem uma vocação, qual seja de buscar a eficiência de ações garantidoras de direitos como alternativa concreta a narrativas infelizmente presentes de recrudescimento da violência e de retrocesso em relação a conquistas civilizatórias. Empresa subsidiária do Banco do Brasil, a BB Tecnologia e Serviços, antiga Cobra Tecnologia, assinou acordo no TST com entidades sindicais representantes dos empregados. A mediação pré-processual foi conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Ficou acertado o reajuste de salários e dos benefícios impactados por ele em 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado de outubro de 2018 a setembro de 2019. A aplicação é a partir de 1º de outubro de 2019, com pagamento retroativo a esta data. A quitação será feita na folha de pagamento de dezembro de 2019 apenas aos empregados que mantêm contrato de trabalho com a Cobra. Houve a manutenção da maioria das cláusulas sociais presentes no Acordo Coletivo de Trabalho de 2017 e 2019. No entanto, mudanças ocorreram. Foram excluídas as cláusulas que tratam de concurso público, estabilidade provisória, associação de empregados e participação nos lucros e resultados da empresa. Fechar o acordo no TST para a gente foi muito bom porque conseguimos manter todas as nossas cláusulas sociais. Nós, ao decorrer da negociação com a empresa, a gente tivemos algumas possibilidades de retirada de direito que para a gente ia afetar muito o trabalhador. Para os empregados, representou a garantia dos direitos que já havíamos conquistado e que não foram retirados, como pretende essa reforma trabalhista e essa medida provisória 905. Por causa da retirada da cláusula que trata de estabilidade provisória de dirigentes sindicais, as partes firmaram o compromisso de que os mandatários, atualmente beneficiários da estabilidade, tenham esse direito preservados até o fim deste mandato. Foi ainda adotada a cláusula de custeio sindical, ajustada para que o direito de oposição seja assegurado a filiados e não filiados. Eu acho que é um saldo super positivo, né? O que interessa para a empresa é ter um acordo com os empregados, que a gente tenha o melhor resultado possível, e a paz, né? A serenidade na relação é o que nos interessa. Para o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva,
A conciliação contemplou os interesses de todos os envolvidos. Foi uma negociação extremamente difícil, mas o importante é que houve boa vontade e colaboração de todos e nós conseguimos um excelente resultado, tanto para a categoria como para a empresa. O ministro Vieira de Mello Filho, eleito para exercer o cargo de vice-presidente do TST durante o biênio 2020-2022, acompanhou a mediação. O ministro afirmou que a mediação pré-processual tem alcançado resultados positivos para as categorias profissional e econômica e que está afinado com a atual gestão para manter todos os procedimentos. O nosso papel é de dar prosseguimento a institutos que são extremamente positivos para a sociedade brasileira, buscando a pacificação social. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse momento, ao ser eleito vice-presidente, é tranquilizar as categorias no sentido de que nós estamos abertos para os procedimentos pré-processuais de mediação e tentaremos realizar o trabalho à altura do que vem sendo feito pela vice-presidência atual. Festas de fim de ano e todo mundo quer presentear a família e amigos, mas para evitar aborrecimentos na hora de trocar qualquer produto, o consumidor deve ficar atento à política de compra de cada loja. Nesse fim de ano vou comprar para os meus netos, os menores brinquedos, os mais adolescentes, relógio, roupa, que foram o que eles me pediram. Nesse fim de ano presenteei a minha mãe com um joguinho de panela. Uma brincadeirinha entre família, amigo secreto, aí cada um compra uma lembrancinha, né, para não passar em branco. Nem sempre é fácil acertar no presente. Quando eu compro alguém, na verdade, eu já falo, né, que aquele presente não é para mim e que se a pessoa que se não servir, tem que volta lá e troca, né? Para a senhora, a loja é obrigada a trocar? Para mim é obrigada a trocar a loja? Eu acredito que sim, né? Por lei, não é bem assim. A loja só é obrigada a trocar o produto se estiver com algum defeito. Se ele tiver um comprovante que realmente podia ter a troca, ele pode exigir. Mas se não tiver, o fornecedor não se comprometer, de fato, ele só vai ser obrigado a trocar ou ressarcir se houver um problema na loja, no produto. Esta loja de artigos para o lar em Brasília está atenta a todos esses detalhes. Ao passar no caixa, nós entregamos cupom fiscal, né? Mediante o cupom fiscal nós fazemos essa troca 30 dias. Caso não traga o cupom fiscal, nós fazemos a troca, mas a expectativa são 30%, né? Nesse final de ano agora. Já em casos de defeito, o Código de Defesa do Consumidor determina o prazo de 30 dias para a loja resolver o problema, seja trocando o produto, acionando a fábrica para reparos e até mesmo devolver o dinheiro ao cliente. O consumidor também deve ficar de olho nos produtos de promoção e ponta de estoque, porque o lojista tem o direito de definir se vai ou não aceitar a troca, mas isso deve ficar claro para o consumidor na hora da compra. Já produtos comprados pela internet, catálogos ou telefone, o cliente tem direito ao arrependimento. O direito de arrependimento de 7 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele é em razão das compras realizadas fora do estabelecimento físico. A seguir, veja as regras para embarque de crianças e adolescentes. Justiça é a gente viver em um país que o país seja igual para todos. Na época de férias escolares, muitos pais ficam em casa e quem viaja são os filhos. Mas a criança ou adolescente precisa de uma autorização para não ter problema na hora do embarque. As regras variam de acordo com a idade e o destino. Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. O economista Murilo Diniz chega para tirar a autorização de viagem para a filha Sofia, de 2 anos. Sofia vai viajar com a mãe dela para Buenos Aires e aí, como ela vai sair desacompanhada de mim, aí a gente precisa pegar a autorização. Olha aí o papel e saiu bem rápido, menos de 10 minutos. Aqui na Vara da Infância e Juventude, a procura por autorizações aumentou esta semana. Por causa das férias escolares, os meses de dezembro, janeiro e julho são os de maior movimento. A Vara da Infância faz a autorização judicial, mas a pessoa pode fazer a própria autorização seguindo o modelo disponível no site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça.
Neste caso, depois é só levar o papel a um cartório para reconhecer firma. Em viagens dentro do país, a autorização é necessária para menor de 16 anos que for viajar sem os pais e sem parentes até 3º grau, como avô, tio e irmão. Já na viagem ao exterior, os menores de 18 anos precisam da autorização se forem viajar apenas com um dos pais. Mas existe uma situação que dispensa o documento. De acordo com as resoluções do CNJ, quando já está consignado no passaporte que essa criança e esse adolescente podem viajar ou acompanhado de um dos genitores ou desacompanhado, esse passaporte é válido tanto para a viagem nacional quanto para a internacional. A Vale divulgou um estudo técnico contratado por um escritório de advocacia que atende a empresa, que confirmou que a causa do rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho foi liquefação, ou seja, quando o material sólido passa a se comportar como fluido. A barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu em janeiro e matou 270 pessoas. Já foram identificados 257 mortos e outras 13 pessoas ainda estão desaparecidas. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Um dos destaques é que a Justiça Federal de Curitiba negou mais um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Dessa vez, o pedido era para anular as provas usadas em uma ação penal por supostas vantagens indevidas que ele teria recebido do grupo Odebrecht. Entre elas, um imóvel em São Paulo para o Instituto Lula, um apartamento em São Bernardo do Campo e vários pagamentos para ele e para o PT. Um outro assunto é que a lei que permite o serviço de transporte interestadual sem licitação está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros. A alegação é que desde 2014, quando a lei passou a valer, as transportadoras não precisam mais passar por processo de licitação para oferecer o serviço de viagem interestadual. Basta buscar uma permissão junto à ANTT, o que violaria a Constituição Federal. E para encerrar, o ministro do STF, Edson Fachin, liberou para julgamento em plenário pedido de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O recurso foi ajuizado por senadores do partido Rede, que alegam crime de responsabilidade. Nesse caso, o plenário do STF vai julgar se os senadores podem denunciar o ministro de Estado sem passar pelo Ministério Público e se os argumentos da ação são suficientes para instaurar o processo. O giro fica por aqui. Você em casa quer rever alguma de nossas reportagens? É muito fácil, é só ir no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.